Oi, pessoal! Hoje nós vamos aprender a como fazer análise de dados circulares no R. Vamos lá! Existe um software que é bastante utilizado para análise circular, que é o Oriana. Esse software ele tem uma interface amigável, é um programa de código fechado e não é gratuito, o que é uma coisa que o R, ele, em relação a isso, é muito bom, porque ele é totalmente gratuito e ele tem sido cada vez mais utilizado para análises estatísticas, justamente por conta disso, de ser gratuito. Além de tudo, ele é um programa de código aberto que é constantemente corrigido e permite que os usuários escrevam as suas próprias funções, o que dá uma maior liberdade em relação aos outros softwares de interface amigável. Esse ambiente ele utiliza vários pacotes para realizar suas análises. Nessa aula, a gente vai utilizar um pacote chamado Circular. A gente também vai utilizar como base alguns capítulos dos livros de Zá e Morelato. Abaixo tem aqui as referências desses livros. Recomendo que vocês leiam e que vocês consultem, tá? Quando vocês forem realizar a análise dos dados. O primeiro passo é a gente instalar o R e uma interface do R, que eu gosto de utilizar porque eu acho que facilita o trabalho nesse programa, que é o RStudio. Então, vamos lá. Primeiro a gente faz o download do R. Para a gente fazer isso, a gente abre o navegador e digita R Chrome. A gente vai clicar na primeira opção de busca. Esse é o site oficial dos desenvolvedores do R. Nessa primeira tela, você pode escolher qual é o sistema operacional que vai ser instalado o R, tá? No meu caso aqui eu escolhi o Windows, porque é o sistema operacional do meu computador. Depois disso a gente vai clicar em instalar o R pela primeira vez. Vocês vão ser redirecionados para a página da versão mais recente do R. Nesse caso é a versão 4.0.1 para o Windows. Depois fazem o download, depois executam o programa. Depois vocês escolhem qual é o idioma. No meu caso aqui eu escolhi o português brasileiro, mas existem vários. Vocês clicam aqui na setinha e aqui vocês escolhem qual é o idioma que vocês preferem utilizar do R. Depois vocês vão clicando em avançar até concluir, tá? Para o RStudio é um pouco semelhante a baixar o R. Vocês vão lá no navegador, digitam RStudio. Quando vocês fazem isso, vocês vão ser direcionados, vocês vão clicar aqui nessa primeira opção, RStudio. Aí vocês clicam aqui e vocês vão ser direcionados para o site oficial do RStudio. Aí vocês clicam em download. Depois que vocês clicarem em download, vocês clicam em seguida em uma versão para desktop. Depois vocês vão escolher o sistema operacional que vocês utilizam. No caso eu escolhi aqui o Windows, aí vocês clicam aqui e vai fazer o download. Quando terminar o download, vocês vão executar e vão permitir a instalação do RStudio. Aqui, esse é o RStudio, vocês podem estar abrindo ele clicando, geralmente aparece um atalho na área de trabalho. Vocês clicam lá em pesquisar programas e digita RStudio e vocês conseguem encontrar o programa lá. Depois que vocês fizerem isso, vocês vêm aqui, tem o nome Session, clica aqui, nessa opção aqui que está grafada de Set Working Directory e depois Choose Directory. Aí vocês clicam e aí vai abrir uma janela pedindo para vocês escolherem a pasta. Aí vocês escolhem a pasta de trabalho de vocês, ou seja, onde foi que vocês salvaram os dados de vocês para análise, é nessa pasta que vocês vão clicar. Agora eu vou mostrar como é que vocês vão organizar os dados no Excel. Tem que ter uma tabela com mês, observaram as fenofases. O ângulo, cada mês vai corresponder a um ângulo, tá? De 0 até 330. Vocês vão colocando aqui nessa sequência, tá? Depois vocês vão colocar a frequência da fenofase que vocês observaram. Nesse caso aqui é floração. Uma coisa que é importante quando a gente trabalha no R é a gente não utilizar a letra maiúscula quando a gente vai colocar aqui o nome das nossas variáveis. E a gente também pode estar colocando nomes mais curtos, por exemplo, no lugar de floração, flow, porque aí fica mais
fica mais fácil da gente digitar, né? Porque é um programa de comando. Depois que a gente faz isso, a gente salva em TXT. Eu uso geralmente formato TXT. Tem gente que usa CSV, o R lê vários formatos, mas eu já trabalho com TXT e eu vou ensinar vocês com TXT, tá? Então, salvar como. Aí vocês escolhem o tipo texto separado por tabulação. Salvam e pronto. Agora a gente vai para o R colocar a mão na massa mesmo. A primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês aqui é que assim, se vocês forem escrever qualquer observação na análise de vocês aqui no RStudio, a gente escreve aqui, gente, nessa parte de cima, nessa janela de cima, e os resultados vão sair nessa janela de baixo, tá? Deixa eu dar um Ctrl L aqui para dar uma limpada aqui. Pronto. A gente escreve aqui os comandos na janela de cima e os resultados saem aqui na janela de baixo. Aula de análise circular. Não é um comando, é um título que eu dei para essa aula, né? Então aqui. Aí quando a gente quer escrever isso, a gente coloca jogo da velha. Então eu digitei aqui jogo da velha e botei o nome aula de análise circular. Aí eu preciso dar um nome ao meu objeto de análise. Então aqui eu botei dados igual read table, que é aqui, gente, é para eu ler o meu arquivo, tá? Já fiz a escolha do diretório, agora eu vou ler o meu arquivo, onde está lá as minhas frequências, onde estão os meus dados fenológicos. Então aqui, dados, que é o nome que eu dei, vocês podem botar o nome que vocês quiserem. Eu coloquei dados, mas vocês podem botar o nome que vocês quiserem. Teste, bom, é a critério. Coloquei dados igual, read table é um comando, tá? Para ler o arquivo. Aí aqui o nome do arquivo a gente coloca entre aspas, aí depois bota uma vírgula, depois bota HT, depois bota DEC igual. E aí a gente segue aqui esse comando, tá? Gente, isso aqui é muito importante. Se vocês deixarem de colocar qualquer uma dessas coisas aqui, vocês não vão conseguir rodar a análise de vocês direitinho. Porque o R é assim, se a gente esquecer qualquer coisinha, aí dá erro, a gente não consegue, tá? É porque está faltando alguma coisa. Ele vai dar uma mensagem, a gente não consegue rodar. Então, depois que eu faço isso, para eu poder dar um OK e ele rodar, eu dou um Ctrl Enter, bota a setinha ali, tá vendo o cursor ali, onde está, na frente do dados, e dou um Ctrl Enter. Rodou. Agora eu quero saber, se não tivesse rodado, gente, apareceu uma mensagem aqui vermelha, dizendo que alguma coisa deu errado, tá? Aí aqui, de novo, aqui não é comando, aqui é uma observação, né, do que eu estou falando. Agora eu vou verificar se a importação foi realizada com sucesso. Ou seja, se os meus dados eles foram importados para o R de forma legal, bacana, tudo direitinho. Então, eu confiro isso. Olha que legal, o R ele te dá essas coisas, né? Ele te dá mais segurança em relação aos teus dados. Você consegue visualizar tudo direitinho. Então, aqui, Ctrl, Enter. E aqui eu consigo ver, ó, o mês é um fator, ângulo é um número inteiro e flow também números inteiros. E aqui eu tenho, né, as minhas variáveis aqui. Agora, como eu falei para vocês, a gente vai utilizar um pacote chamado circular. A depender da análise que vocês vão fazer, vocês vão utilizar vários pacotes. O R tem uma infinidade de pacotes, tem pacote para tudo. Então vocês vão botar aqui instalar, instável. Aí aqui, para instalar o pacote, vocês colocam install.package. Aí aqui é o nome do pacote, que é circular. Vocês têm que colocar o parêntese, esquecer o parênteses não roda, tá? Parêntese. E às vezes aqui, por exemplo, o RStudio ele já me dá isso. Quando eu coloco aqui o install, ele já me dá isso, tá vendo? E aqui eu já coloco aqui, ó, circular. Ele já abre o parêntese para mim. O RStudio ele é bom por isso, porque você coloca assim, ele já vai te dando as coisas. Eu não vou instalar aqui não, gente, porque eu já tinha instalado antes, tá? Eu já faço análise circular no R já tem um tempinho, então eu já tenho esse pacote aqui.
Depois que eu instalo, eu preciso chamar o pacote. Mesmo eu tendo esse pacote instalado, todas as vezes que eu abrir o R, eu vou usar qualquer pacote, eu preciso chamar eles. Então, como é que eu chamo? O comando é library e eu boto o nome do pacote. Perceba que agora eu já não uso mais o apóstrofo. Eu uso só o nome mesmo, circular. Então, library circular. Pronto. Aqui eu chamei o pacote. Aqui, ó, já aparece aqui, porque aqui eu já posso, essa setinha aqui, aqui eu já posso digitar o outro comando. Então, assim, formando os valores de ângulos médios. Percebam que eu falei lá que os valores frequência, ângulo, era tudo número inteiro. Eu preciso transformar esses valores, preparar esses dados para serem transformados em circulares, em dados circulares e angulares também. Então, eu vou chamar aqui essa transformação dos meus dados de flow. Então, botei flow igual a rep, aí botei entre parênteses dados, que é como eu chamei o meu objeto aqui, tá vendo aqui? Chamei aqui em cima de dados, então botei dados. Os valores que eu tenho inteiro, aí eu boto aqui esse cifrão, ângulo, vírgula, dados, cifrão, flow, que são os valores inteiros de frequência, né? Aqui está a frequência da fenofase e aqui está os valores de ângulo. Transformei isso aqui em fator. Então, aqui eu faço isso e transformo em fator. Depois, eu preciso transformar esses valores em radiando. Então, para trabalharmos com os dados corretamente, temos que transformá-lo em radiando. Então, aqui, flow.rad igual. Então, aqui, se eu vou transformar em radiando, eu já mudei esse nome de flow. Estou transformando esse daqui. Opa. Pronto. Eu estou transformando esse aqui, que é flow, em radiando. Aí eu boto flow rad, que é o nome que eu estou dando, tá, gente? Então aqui, flow rad igual, aqui é o comando rad, tá? Então aqui, flow rad é igual a rad, entre parênteses, esse nome aqui, tá? Flow. Aí eu transformei isso aqui em radiando. Aqui eu vou e ó, luft, flow rad. Depois, o próximo passo é transformar os dados em circular. Então, eu pego esse flow rad que eu tinha feito e aqui eu dou um nome para esse dado. Lembra que eu botei ali igual? Eu posso botar igual, eu posso botar aqui esse sinal aqui de menor que e esse tracinho, tá? É tipo uma setinha. Aí eu posso fazer assim também. Eu prefiro colocar igual. Tanto faz eu usar isso como eu colocar igual. Então, assim, flow.circ igual a as, que é o comando que eu vou transformar aqueles dados que estavam em radianos em circulares. Então, aqui, ó, flow.circ igual a as circular, entre parênteses, flow rad. Quando eu faço isso aqui, eu transformo eles em circular. Assim como a estatística normal, sem ser circular, ela oferece algumas coisas, a estatística circular também. Então, assim, média, variância, desvio padrão, tudo isso é fornecido também na estatística circular, como na estatística normal. Então, aqui eu venho, clico aqui, que nós temos a nossa média. Depois, nós vamos aqui para converter essa média em ângulo. Aí eu utilizo aqui, ó. Para média, vocês viram, né? Eu boto aqui média e os meus dados que eu transformei em circular. Aqui, depois, em ângulo, eu boto aqui, para eu transformar minha média em ângulo. Aí eu boto aqui DEG, escrevo o nome média e boto aqui flor.circ, que é os meus dados que eu transformei em circular, tá? Então, aqui, e aqui eu vou ter o valor do meu ângulo médio.
O ângulo médio ele é importante por quê? Porque é ele que vai me dizer mais ou menos qual é a data média da atividade fenológica. Então, é ele que vai dizer isso. Ele que vai apontar qual vai ser a data média da atividade fenológica. É o meu ângulo médio. O ângulo médio é 114,89 e alguma coisa, né? 114, alguma coisa. Eu vou mostrar para vocês depois uma tabela, uma data média tabelada, onde os dias do ano são transformados em ângulos. E a partir disso a gente consegue ver qual é a data média. Eu vou mostrar para vocês, mas deixa para o final, porque é em outra janela, tá, gente? Então, se eu for parar aqui e voltar para lá, não dá. Então, aqui depois eu mostro, a gente grava aqui direitinho e olha lá na tabela qual é a data média. Aqui, se a média tivesse dado negativo, eu ia ter que repetir a mesma coisa aqui, tá vendo? DEG, entre parênteses, MIND, o nome, os dados que estão em circular, e adiciono mais 360, se a média fosse negativa. Como não é no caso da gente. Agora, o comprimento do vetor R. Ele reflete a agregação e a sincronia do evento, bem como a sazonalidade. Ou seja, se o evento ele é agregado, se ele tem uma determinada sincronia, ou se ele é sazonal, a gente vai observar isso a partir do comprimento do VTOR, onde os valores de R que forem maiores do que 0,5 indicam a agregação dos dados. Então, eu venho aqui, ó, e clico, para a gente ver se os nossos dados são agregados ou não. Opa! 0,93 e alguma coisinha. Esse valor aqui é maior do que 0,5, né? Então, se é maior que 0,5, então quer dizer que os nossos dados são o quê? São agregados, sincrônicos, sazonais, tá? A variância. Eu venho aqui e clica, só é botar aqui var e o valor dos dados que foram transformados em circular. Aqui, pronto. Foi, morreu bucha de cena. Aqui. De novo. Aqui. Desvio padrão angular. Desvio padrão angular, a mesma coisa. Ó, a gente bota aqui o comando de desvio padrão angular, é sd.circular, entre parênteses, o nome dos dados que a gente, é flow.seq, que é os dados que a gente transformou em circular, os dados da gente, né, os meus dados de floração. Copio aqui e coloco aqui. Eu já boto aqui resultado com essas coisas, gente, porque eu salvo isso. Então, por exemplo, se eu quiser depois olhar a minha análise, como foi, o comando, tudo direitinho, é só eu abrir, já está lá os resultados, já está tudo bonitinho, já está tudo, sabe? Facilitar a vida da gente. Aqui, para converter o desvio padrão em ângulo. Então, é só botar aqui a mesma coisa. Percebam que é o quê? Que aqui, para eu transformar a média em ângulo, eu botei DEG. O desvio padrão também, eu boto DEG, ó. E pronto. Aqui nós temos o ângulo. Copia, coloca aqui. Se eu quiser a mediana, também, ó, o comando de mediana, médio. E foi lá, copia e pronto. Se eu quiser saber do intervalo de confiança dos meus dados, eu boto esse comando aqui, ó, todinho aqui da distribuição, né, de von Mises, e aí eu copio e put, ó, boto esse comando. Aqui é o nome do que eu quero saber. Aí eu venho e copio aqui. Aqui tem o resultado do meu intervalo de confiança. É um pouco diferente de, por exemplo, do biostat, que é
outro programa que roda a estatística circular, porque o R ele dá os valores em relação ao bootstrap. Faz um bootstrap dos dados para calcular o intervalo de confiança. E o biostat não. Agora, se vocês podem, aqui eu botei assim, gente, porque como eu disse, né, quando a gente quer botar alguma coisa que não é comando, a gente põe o jogo da velha. Aqui, deixa eu tirar esse nome resultados daqui. Pronto. Aqui, uniformidade dos dados. Se eu quero calcular a uniformidade dos dados, ou seja, se os dados eles estão distribuídos uniformemente ao longo do ano, eu faço o teste de Hellig. O teste de Hellig é só eu botar aqui Hellig.teste, o nome do meu conjunto de dados, que foi transformado em circular, e ele vai me dar o conjuntinho de dados. Aqui, ó. Ele me dá o valor do teste, né? E me dá também, aqui, o valor do teste. E me dá o valor de P, onde, se no caso aqui o P, ele foi significativo, ou seja, ele rejeita a hipótese nula, né? Então, se ele aqui é significativo. Deixa eu botar aqui um jogo da velha, porque isso aqui é resultado, não é comando, né, minha gente? Aqui foi significativo. Significativo. Ou seja, eu rejeito a minha hipótese nula e eu digo que os meus dados eles estão agregados, tá? Então, é isso. Falta eu mostrar para vocês uma coisa, que é a tabela, a data média tabelada, tá? Então, gente, a gente viu que o ângulo médio era 114,8961. Então, 114. Aqui, as datas os dias do ano, eles foram convertidos em ângulos. Então, a gente vai olhar aqui na coluna B os ângulos, para a gente poder ver qual foi o dia, qual é a data média. Se deu 114, a gente vai precisar descer um pouquinho. 50, 60, 76, blá, 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 aqui, 114. Ou seja, a data média de ocorrência dessa fenofase é dia 25 de abril. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Ali já tem o meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à aula ou alguma coisa, eu também tenho alguns materiais de análise, tenho alguns tutoriais também. Posso estar fornecendo esse material de forma escrita, que aí vocês podem estar copiando os comandos e colando no RStudio. Aí fica mais fácil, tá? Então, obrigada pela atenção e qualquer coisa é só falar, tá?